Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que você pode sentir a presença dEle neste lugar. Você pode sentir porque você veio aqui não para ter encontro com o homem, não para ter encontro com a sua própria vontade, com o seu ego, mas você veio aqui para ter um encontro com o Senhor. E também você veio aqui para sair daqui cheio da presença do Senhor, porque se esse não for o nosso desejo do coração, sairmos daqui cheios da presença do Senhor, não adianta a gente vir à casa do Senhor, porque a Bíblia diz que nós devemos estar cada dia nos enchendo do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Então esse enchei-vos do Espírito é para todos nós que desejamos estar na presença de Deus, porque nada é mais importante na nossa vida do que a presença de Deus. Então, por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Como já foi adiantado, nós temos aqui a nossa visitante, né, Cira, filha do nosso irmão Abraão. Fique à vontade, minha querida, em nosso meio. É um prazer ter você aqui conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida. Meus irmãos, eu agradeço a Deus por ter me convocado para trazer a primeira mensagem do primeiro domingo do ano de 2024. É o primeiro domingo do ano de 2024 e aprove a Deus ter me escolhido. Eis-me aqui. Toda honra, toda glória seja para Ele. Só Ele é digno. Mas eu não posso deixar de agradecê-lo por ter me convocado para estar aqui, trazendo a sua palavra, a qual é viva e eficaz e é digna de ser aceita no nosso coração. Quantos aqui vieram para ouvir a voz do Senhor? Diz amém. Então você vai ouvir, porque você já disse amém, assim seja. Então não ouça a voz de Rogério, ouça a voz do Senhor, que você vai sair daqui bem edificado na palavra do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, aqui no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. 15 e 16. Grave bem isso. Os dias são maus. Os dias são maus. Agora, aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Grave bem isso: sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro, os dias são maus, sem fé é impossível agradar a Deus. E em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Os dias são maus, sem fé é impossível agradar a Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque ainda existe uma cruz. Entenderam, irmãos, o que Deus já está falando com você nesta manhã? Os dias são maus, sem fé é impossível agradar a Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque ainda existe uma cruz para você carregar. Meus amados, eu louvo a Deus por ter colocado no coração do nosso pastor Gamaliel, um tema tão importante para o crescimento espiritual da igreja.
quando diz que ainda existe uma cruz. E aquela tradução ali eu achei interessante, porque diz assim: se alguém quiser ser meu seguidor, Jesus falando comigo, Jesus falando com você. Se alguém quiser ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, a vida de um seguidor de Cristo não é fácil. Desde o dia que o Espírito de Deus traz ao nosso coração a conversão genuína para nos levar à presença de Deus, Ele deixou bem claro para nós que a vida de um seguidor de Cristo não é fácil, porque requer renúncia, requer tomar a cruz diariamente e carregá-la. Então não é fácil. Não há facilidade para você, seguidor de Cristo, que aqui está nesta manhã. Então é por isso que você tem que pedir a cada dia a Deus que aumente a sua fé, porque sem ela você não vai agradar a Deus. Que você tenha essa visão de que os dias são maus, mas que quando você paga o preço de se prostrar diante de Deus, buscar o Senhor e o seu poder, você vai estar forte, porque ainda há uma cruz, existe uma cruz para você carregá-la diariamente. Então, pensando nisso, eu preparei aqui uma mensagem para a nossa reflexão, meditação, como queira, nesta manhã, que tem como tema a cruz de Cristo e a cruz do crente. Escreve isso aí no seu coração. A cruz de Cristo e a cruz do crente. Nós vamos ver nessa manhã um pouquinho de cada uma, né? Um pouquinho da cruz de Cristo, um pouquinho da cruz do crente, mas primeiro nós vamos pensar um pouco sobre a cruz, para depois nós entrarmos na cruz de Cristo e terminarmos com a cruz do crente. A cruz, eu gosto muito quando Deus me concede a oportunidade, apesar de que não me vejo como um pregador, não me vejo como uma pessoa, eloquente, não sou teólogo, mas todas as vezes que Deus me concede a oportunidade de trazer a sua palavra, a minha resposta para Ele sempre vai ser: eis-me aqui. Porque Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e onde Ele quer. Deus usa você. Se Deus chegar para você: olha, Eliseu, hoje você vai trazer a minha palavra, abrace a oportunidade. Se Ele chegar para Marcos, você hoje vai trazer a minha palavra, abrace a oportunidade. Porque quem usa a gente é Deus. O homem não tem capacidade. O homem é apenas um homem, Ele é falho, mas é Deus quem capacita o homem, é Deus quem unge o homem, é Deus quem usa o homem. Então, todas as vezes que Deus chegar para você: hoje eu te convoco, se alegre com isso, se alegre em ser convocado ou convocada por Deus para pregar a sua palavra, porque a palavra de Deus é um privilégio para quem prega. É um privilégio, é uma responsabilidade e ao mesmo tempo uma alegria que você não pode nem imaginar. Saber que você está sendo boca de Deus, instrumento de Deus, canal do poder de Deus, para trazer o que está no coração de Deus para os que estão ouvindo. Isso é motivo de alegria para nós. Irmãos, como eu disse, eu gosto nas minhas mensagens de pensar muito nas palavras de Billy Graham. Todas as minhas mensagens têm que ter alguma coisa de Billy Graham, porque como hoje nós podemos sentir a falta de homens como Billy Graham. Billy Graham, na sua jornada aqui em vida na terra, Billy Graham foi um homem que tinha vida com Deus. Suas palavras eram dignas de crédito.
tinha vida no altar de Deus, era um homem que quando abria a boca, Deus usava a vida dele. Ele era a boca de Deus onde ele andava. Em uma só pregação daquele homem, no Maracanã, 1000 almas se rendeu aos pés do Senhor. Então era um homem de crédito, era um homem que tinha vida com Deus. Então toda a palavra que ele deixou escrita é para a nossa edificação. São palavras que traz crescimento espiritual para as nossas vidas, porque são palavras de um homem que tinha vida com Deus. E se ele tinha vida com Deus, Deus tinha prazer em usá-lo. Se você buscar ter vida com Deus, pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza, minha irmã, que se você buscar ter uma vida com Deus, Deus vai te usar. Ele tem o prazer de te usar como instrumento, como canal do poder dele, para que o nome dele seja glorificado e que haja edificação no seu corpo, no corpo de Cristo que é a igreja. Meus amados, então, segundo Billy Graham, a cruz, ela é um dos símbolos mais importantes do cristianismo. Por que a cruz é um dos símbolos mais importantes do cristianismo? Porque ali na cruz você vê morte e ressurreição de Cristo. E também você vê reconciliação do homem para com Deus. Então, meus amados, por isso que Billy Graham ele coloca a cruz como um dos símbolos mais importantes do cristianismo. Porque quando você, pelos olhos da fé, com os olhos da fé, com a sua vida na presença de Deus, quando você pensa na cruz, quando você olha para a cruz, você vai lembrar de Cristo, você vai lembrar da morte dele, você vai lembrar da ressurreição dele, e você vai lembrar que foi através da morte dele, foi através da ressurreição dele que trouxe reconciliação para o homem, porque o homem estava afastado de Deus, como nós vimos aqui hoje na escola bíblica dominical, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando você olha para a cruz, você vê a morte e a ressurreição de Cristo, e ali você entende que você precisa se reconciliar com Deus, você precisa voltar para Deus, porque você estava afastado de Deus, longe de Deus, sem comunhão com Deus, mas a morte e a ressurreição de Cristo te deu essa oportunidade de você voltar para Deus. Meus amados, e é interessante que Billy Graham ele ainda diz o seguinte, que quando nós olhamos para a cruz, duas coisas importantíssimas nós podemos ver na cruz, quando nós olhamos para a cruz. Agora, veja bem, para que você tenha olhos para a cruz, nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos, tirar os olhos do mundo, de tudo que se opõe a Deus e olhar somente para a cruz. Então, quando você olha para a cruz, segundo Billy Graham, você vê duas coisas. Primeiro, você vê a gravidade dos pecados do homem. E segundo, você vê o amor incomensurável, incondicional de Deus para conosco. Então, olha só como a cruz é importante. Quando você vê tudo isso e ainda lê aquilo ali, ainda existe uma cruz para o seguidor de Cristo carregar diariamente. Então, quando você olha para a cruz, além de você ver a morte e ressurreição de Cristo, além de você ver a reconciliação com Deus, com o homem com Deus, ainda você vê a gravidade dos seus pecados. Você vê a gravidade dos seus pecados e ainda você vê, né? Você vê o amor incondicional, incomensurável de Deus. E ele ainda diz algo muito importante. Ele diz que depois de você olhar para a cruz e ver tudo isso, a morte, a ressurreição de Cristo, a reconciliação do homem com Deus, a gravidade dos seus pecados, o amor incomensurável de Deus, ele diz que quando você vai até a cruz, verdadeiramente, quando você vai até a cruz, você nunca mais será o mesmo. E é verdade. Todos os dias,
Quem quer carregar a sua cruz diariamente, primeiro é preciso ir até a cruz. Porque se eu estou aqui, a cruz está ali, e eu quero pegar a minha cruz e carregar, eu preciso ir até a cruz. E para ir até a cruz, eu preciso esvaziar de mim mesmo. Eu preciso tirar de minha vida tudo que não agrada a Deus. Da mesma forma para você pegar a sua cruz diariamente e seguir a Cristo. Ainda existe uma cruz. A cruz a qual você olha para ela e vê tudo isso. O amor incomensurável, incondicional de Deus, a gravidade dos seus pecados. Meus irmãos, quando eu estava vendo tudo isso e preparando essa mensagem, eu lembrei do hino 396, Cegueira à Vista, no coro, quando diz assim: foi na cruz, que um dia eu vi meu pecado carregado em Jesus. Meus amados, vale a pena olhar para a cruz, vale a pena ir até ela, vale a pena pegar essa cruz que é sua, ela é sua. A cruz do irmão Hélio não é a minha cruz, a cruz do irmão Abraão não é a cruz da irmã Alta, ela é a sua cruz, a qual o Senhor te deu para você carregar a cada dia, diariamente. Eu até, quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei, daquela, já até falei isso aqui, daquela ilustração, quando muitos estão carregando uma cruz e lá na frente tem um abismo, do lado de lá está Deus, do lado de cá está o homem, e um abismo no meio, e de repente cada um levando a sua cruz, todos ali levando, sem murmurar, sem reclamar de nada, com muita obediência, com muito esforço, com muita renúncia. De repente tinha um murmurando, tinha um reclamando de tudo, dizendo para Deus que aquela cruz que ele estava carregando ali era uma cruz muito pesada, e ele não tinha condições de carregar aquela cruz, que o Senhor diminuísse o tamanho daquela cruz, para que isso ficasse mais leve, para que ele pudesse levar. Chega ao ponto em que vai ter que precisar usar a cruz para passar para o lado de Deus e receber a salvação. Todos colocaram a sua cruz e passaram para a presença de Deus. E aquele que cortava cada dia um pedacinho da sua cruz, porque estava murmurando o tempo todo, reclamando que estava pesada, não pôde receber a salvação, porque a cruz não dava para atravessar o outro lado. Você carrega uma cruz que ainda existe para você, até o dia que Cristo te chamar, até o dia que o Senhor te chamar, te tirar dessa terra aqui, ainda existe uma cruz para você carregar diariamente. Então, depois que a gente sabe tudo isso sobre a cruz, que lá está a morte, a ressurreição de Jesus, que está a reconciliação do homem com Deus, que está a gravidade dos nossos pecados, que está o amor incomensurável de Deus, vamos agora falar um pouco sobre a cruz de Cristo. Meus amados, a cruz de Cristo, ele carregou. A cruz de Cristo, mesmo ele sabendo que naquela época carregar a cruz simbolizava vergonha e condenação, porque levar uma cruz naquela época significava isso, simbolizava isso, vergonha e condenação, e teria que chegar até a morte de cruz. E Jesus, todos os momentos, em toda aquela, desde o seu início de ministério aqui na terra, mesmo sabendo que ele teria que chegar ao Calvário, e ele ia chegar aquele dia que ele teria que carregar aquela cruz, com tanto sofrimento, com tanta dor, mas ele sabia que era uma cruz que ele teria que carregar com renúncia, com serviço, com aliança, com obediência a Deus. Em momento nenhum Jesus abriu a sua boca e disse que estava pesada a sua cruz. Em momento nenhum, como homem,
como homem, Jesus abriu a sua boca e disse que aquela cruz estava pesada demais sobre ele, que ele não teria condições de levar aquela cruz, mas ele foi até o fim. Ele carregou a sua cruz até o Calvário. E é interessante que eu fiquei pensando, nada pôde impedir Jesus de carregar a sua cruz. Mesmo ele sabendo que ele teria que passar pela vergonha, mesmo que ele teria que passar por tudo aquilo, mas ele pensou em você, pensou em você, pensou em mim, pensou em todos nós. Ele sabia que para que todos nós hoje recebêssemos a nossa salvação, ele teria que pagar o preço. Então Jesus, ele carregou a sua cruz, por mim, por você, por nós pecadores, com muito amor, com muita obediência, com muita renúncia, com muito sofrimento. Jesus carregou a sua cruz e deixou o seu exemplo, mesmo como homem, deixou o seu exemplo para que também nós, eu e você, nós também possamos carregar a nossa cruz com obediência, com amor, com renúncia. Não importa o sofrimento, não importa a dor, não importa a perseguição, seja o que for, mesmo a gente sabendo que não vai ser fácil para nós carregar a nossa cruz diariamente, mas ainda existe uma cruz. Ainda existe uma cruz que Cristo levou e que eu preciso levar, que você precisa levar. E, meus amados, e a cruz do crente? E a cruz do crente? É interessante que quando Jesus chegou para os discípulos, que ele chegou para todos que estavam ali, quando ele disse assim: olha, se alguém quiser ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Jesus, ele não disse em momento nenhum, tome uma cruz. Ele não chegou para mim, ele não chegou para você e disse: olha, tome uma cruz aí, uma cruz qualquer, e siga-me. Ele falou: tome a sua cruz. Então, o esforço, a dedicação, a obediência, o amor, o prazer do pastor Jarbas levar a sua cruz é dele, e assim sucessivamente. Eu não posso levar a cruz de Sinalva, nem ela pode levar a minha cruz, e assim por diante. Então, a cruz, ela é sua. Se você quer ir ao céu, se você deseja chegar à presença de Deus e passar a sua eternidade com Deus, você não pode deixar essa cruz. Todos os dias, não importe se ela esteja pesada para você, não importe o tamanho do sofrimento, da dor, de tudo que você está passando, mas você foi o escolhido de Deus para carregar essa cruz. Lá em João capítulo 15, versículo 16, diz assim: olha, não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi. Então Deus te escolheu, meu irmão, Deus te escolheu, minha irmã, mas Ele te escolheu e te deu uma cruz para você carregar, e essa cruz você precisa carregar diariamente, não é só hoje não, é diariamente, até o dia que o Senhor te chamar. No dia que você deixar essa cruz, você está perdido. No dia que você deixar essa cruz, Deus não vai ter prazer em você. A Bíblia diz que aqueles que olham para trás, aqueles que retrocedem, Deus não tem prazer nele. Todos os dias, quem carrega a sua cruz diariamente precisa estar com os olhos fixos no seu autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Então, se os meus olhos não estiverem em Jesus, eu não vou carregar a minha cruz diariamente. Não podemos tirar os nossos olhos de Cristo. Meus amados, voltando a falar novamente de Billy Graham, ele disse 3 coisas importantíssimas. Essas 3 coisas que ele disse, elas são fundamentais, de muita importância, para que eu possa carregar a minha cruz, você, da mesma forma. Se você quer carregar diariamente a sua cruz,
você precisa estar atento a essas três coisas que ele chama a nossa atenção nesta manhã. A primeira coisa que Billy Graham disse que chamou muito a minha atenção, e creio que vai chamar a sua atenção também, uma vez que você entende nesta manhã que Deus te deu uma cruz para você carregar diariamente, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: é tempo de estar com os dois pés dentro da igreja. Olha bem, é tempo de estar com os dois pés dentro da igreja. Eu fiquei pensando quando eu estava lendo isso e trazendo aqui para a preparação da mensagem. Meus irmãos, o crente que está consciente de que ele tem uma cruz que ele precisa carregar diariamente, jamais ele deve estar com um pé na igreja, dentro da igreja, e o outro pé no mundo. Se ele está com um pé dentro da igreja e o outro pé no mundo, nos prazeres deste mundo, ele não está apto para carregar a sua cruz. A cruz que Deus te deu para você carregar todos os dias, diariamente. Você não pode ter prazer no mundo, nem nas coisas deste mundo. Lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 15, 16, 17, até o 17, a palavra de Deus vai dizer o seguinte para nós: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 15. Então veja bem, se você entende que é tempo de você estar com os dois pés dentro da igreja, você tem que estar consciente disso, de que Deus não te chamou para você viver com um pé dentro da igreja e com o outro no mundo e nos prazeres deste mundo. Sem ainda contar que existem outros lugares, 1000 por aí, que você não pode estar com o seu pé também. O lugar para você estar com os seus dois pés é dentro da igreja. Se não for dentro da igreja, você não está sabendo carregar a sua cruz. Se o seu coração está inclinado e os seus pés estão inclinados para um só ficar dentro da igreja e o outro lá no mundão, você não está carregando a sua cruz. Você precisa estar com os dois pés dentro da igreja. Dentro. Quando eu falo dentro da igreja, que quando você sai da sua casa, chega até a porta da igreja, quando você entra aqui nesse templo, você deve entrar com esse pensamento, com esse entendimento, de que Deus ele não habita em templo feito por mãos de homem. Deus não habita em templo feito por mãos de homem, mas aqui é o lugar que Deus nos chamou para vivermos em comunhão uns com os outros. É o lugar que Deus nos chamou para congregarmos, como a irmã Rebeca falou aqui quarta-feira, que muito importante a sua palavra. Deus a usou de uma forma maravilhosa, que trouxe edificação para a igreja. Então veja bem, é tempo, meu irmão, é tempo. Se você quer carregar a sua cruz com obediência, com amor, com renúncia, com sofrimento, com dor, essa cruz que Deus colocou para você carregar, nunca tire os seus pés de dentro da igreja. Porque no dia que você tirar os seus dois pés dentro da igreja, você não vai carregar a sua cruz. Sabe por quê? Porque é aqui dentro da igreja onde nós recebemos o alimento de Deus. É onde nós recebemos coletivamente, em comunhão, tudo que Deus tem para as nossas vidas. E todas as vezes que nós entramos aqui entramos e saímos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, o lugar certo para o crente estar com os seus dois pés, uma vez que ele entende que ele precisa carregar diariamente a sua cruz, é dentro da igreja. A segunda coisa que Billy Graham disse, que chamou muito a minha atenção, creio que também chamará a sua atenção, é quando ele disse:
é tempo de estar com os dois olhos na Bíblia. Primeiro, escreve aí no teu coração, primeiro é tempo de você estar com os dois pés dentro da igreja. Segundo, é tempo de estar com os dois olhos na Bíblia. Ai do crente, meu irmão, quando ele tira os seus dois olhos da sua bússola, que é a palavra de Deus. Ai do crente quando ele esquece da Bíblia, quando ele não valoriza a Bíblia, quando ele tira os olhos da Bíblia para ver outras coisas por aí, coisas que às vezes lhe afasta o seu coração de Deus. Quantos trocam a Bíblia pelo celular? Quantos trocam a Bíblia pelo qualquer instrumento aí da tecnologia, ou outros tipos de revistas e por aí vai? A Bíblia, ela é o livro de Deus, ela é a bússola do cristão, é ela que nos orienta, é ela que nos prepara. A Bíblia, ela guardada no nosso coração, a palavra de Deus, ela guardada no nosso coração, ela nos dá vitória contra o pecado. Está lá no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, todas as vezes que você está com seus dois olhos na Bíblia, meditando, refletindo, memorizando a palavra de Deus, trazendo lição, aplicação para a sua vida, você está com um desejo no seu coração de guardar a palavra de Deus no seu coração, você está tendo a vitória contra o pecado. Crente que quer ter vitória contra o pecado tem que estar com os dois olhos na Bíblia, ser obediente à palavra de Deus, guardar essa palavra no coração. Também volto a dizer, assim como você não pode estar com um pé dentro da igreja e o outro no mundo, você também não pode estar somente com um olho na Bíblia e o outro no mundo. Porque se você está apenas com um olho só na Bíblia e com o outro lá no mundo, nos prazeres desse mundo, você está vivendo de meio termo. E meio termo não funciona para Deus. A Bíblia, ela é categórica, ela diz assim, é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então Deus quer que você tenha uma vida completa de renúncia com Ele, de obediência a Ele, de fidelidade a Ele, de compromisso com Ele, de serviço a Ele. Então, para que isso aconteça comigo, para que isso aconteça com você, que tem uma cruz para carregar diariamente, nossos dois olhos precisam estar na Bíblia. E terceiro, meus irmãos, que ele disse que chama também muito a nossa atenção, é quando ele disse, é tempo de estar com os dois joelhos no chão em oração. Sabe o que acontece quando quando você está com os seus dois joelhos no chão em oração? Sabe o que vai acontecer comigo, com você? Nós vamos mortificar, eliminar o ego e exaltar Deus em nossa vida. Porque quando você dobra os seus joelhos, simplesmente você está dizendo que você quer ser submisso a Deus e submisso à vontade de Deus para a sua vida. Então, quando você está disposto a fazer a vontade de Deus na sua vida, quando você está disposto a se submeter a Ele, a direção dEle para a sua vida, e quando você faz isso, dobrando os seus dois joelhos no chão em oração na presença de Deus, você está sabendo também carregar a sua cruz. Cruz, não importa se a cruz que você está levando diariamente, não importa se ela está pesada ou não, com muita dor, com muito sofrimento ou não, mas se você está com seus dois pés dentro da igreja, com seus dois olhos na Bíblia e com seus dois joelhos no chão em oração, você está sabendo carregar a sua cruz. E aí você volta para o que Paulo disse aos Efésios: os dias são maus. Os dias são maus. Meus irmãos, só quem consegue ver isso
Só quem tem essa visão, esse entendimento de que os dias são maus, são aqueles que estão com os 2 pés dentro da igreja, que estão com seus 2 olhos na Bíblia e com seus 2 joelhos no chão em oração. É tempo, é tempo. Se eu ainda não entendi isso, se você ainda não entendeu isso, que você tem uma cruz para você carregar diariamente, e se você não entendeu que você precisa estar com os 2 pés dentro da igreja, com os seus 2 olhos na Bíblia e os seus 2 joelhos no chão em oração, você não vai conseguir levar a sua cruz. E se você não conseguir levar a sua cruz, Deus não vai ter prazer em você. Deus não vai ter prazer em mim, Deus não vai ter prazer em você, se você não está sabendo, se esforçando para carregar uma cruz que Ele mesmo disse para você: quer ser meu seguidor? Você não é obrigado a ser seguidor de Cristo. Ninguém aqui é obrigado a ser seguidor de Cristo. É como nós vimos na escola bíblica, né? O nosso irmão, o Dr. Valdeci, ele, no seu comentário, falou que a salvação é democrática, né? É para quem quer. A mesma coisa. Não é obrigado você seguir a Cristo. Ei, não é obrigado você seguir a Cristo. É se você quiser seguir a Cristo. Então ele disse para você: olha, quer ser meu seguidor? Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Negue o ego, negue a vontade própria, negue tudo que se opõe a Deus na sua vida. Tome a sua cruz e segue-me. Então, meus irmãos, ainda existe uma cruz. E essa cruz que ainda existe, ela é a minha cruz, é a tua cruz. A de Cristo Ele levou, sem nenhuma falha, sem nenhuma imperfeição. Ele levou, por amor a nós. Agora, essa que ainda existe, é a minha, é a tua. E nós só vamos carregar ela diariamente, se fizermos tudo isso que nós ouvimos nesta manhã. Que Deus nos ajude, né, a guardar a sua palavra no nosso coração e nos tornarmos praticantes dela a cada dia. Porque Jesus deixou bem claro lá, no Sermão do Monte, terminando o seu sermão, Ele deixou bem claro para os seus discípulos e para todos os ouvintes: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu comparo como homem tolo, né? Um homem que não soube edificar a sua casa, que construiu a sua casa na areia, veio o terremoto, veio o vento, veio tudo e derrubou aquela casa, porque ela não tinha firmeza, estava construída na areia. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e sejam praticantes dela, é comparado com um homem que edificou a sua casa na rocha, construiu a sua casa na rocha. Jesus é a nossa rocha, a nossa vida é a casa, a nossa vida precisa estar sendo construída nessa rocha que é Cristo. Agora, tudo isso só é possível se você, se nós tornarmos praticantes da palavra de Deus. Que Deus nos ajude e nos prepara para logo mais à noite continuar ouvindo a palavra dele e guardar no nosso coração.